De repente assistir um vídeo, uma palestra lá no YouTube? Sim, pode considerar isso. Considere até mesmo recorrer à ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para te ajudar em algum desespero da alma. Ok, sim. Contudo, não deixe de considerar também os seus irmãos em Cristo. Hebreus 10, do 19 ao 25. Acompanhe a leitura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor, a tua palavra foi lida, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Encha-nos com teu Santo Espírito para compreender aquilo que nos foi revelado na Sagrada Escritura. Mais uma vez, Senhor, edifica a tua igreja, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Início do século XVII, John Bunyan escreve um clássico, O Peregrino. Neste livro ele relata a história de um homem chamado Cristão, que faz uma jornada rumo a uma terra prometida, a um lugar de esperança. Durante toda a trajetória, Cristão encontrará desafios, lutas, mas também receberá meios e instruções para fazer e cumprir esta caminhada, esta jornada. É sobre uma caminhada também que eu quero falar nesta manhã. A caminhada cristã. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, nós temos a instrução do autor para crentes convertidos do judaísmo que agora passam a viver o cristianismo. E como eles deveriam viver esta nova conduta de prática e fé. Isso porque todo relacionamento com Deus, na lei, no Antigo Testamento, era baseado por ritos que agora, com a vinda de Cristo, já não tinham mais espaço na religiosidade e fé. Como estes judeus, que aprenderam a se relacionar com o Deus Criador através dos ritos do Antigo Testamento, poderiam então admitir esta nova caminhada com o Senhor dentro da nova aliança em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, então, passa desde o capítulo 1 a mostrar que Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdócio levítico, e a partir, então, desta comparação entre os ritos do Antigo Testamento e como eles ganham novo sentido agora em Cristo Jesus, é que o autor aos Hebreus mostra a caminhada cristã aos seus ouvintes. E aqui nós temos um texto que vai falar sobre essa caminhada cristã. E desta caminhada eu quero falar a partir de 3 perspectivas. O caminho, a postura e os companheiros. Quando nós pensamos numa caminhada, dessas que talvez você faça todos os dias, ou se não faz, pelo menos deveria fazer, nós podemos pensar em muitas coisas, né? Poderíamos considerar qual é o tipo de calçado, qual é o tipo de roupa, qual é a trajetória que nós vamos fazer, quantas calorias nós vamos perder neste ato de caminhar. E em meio a tantas coisas que poderiam ser discutidas, é curioso notar que a Bíblia aponta pelo menos 3 aqui no nosso texto. E eu não quero fazer nenhuma alegoria, mas quero me valer apenas e tão somente deste texto aqui, mostrando que esta ideia de tratar a caminhada cristã como uma corrida, como uma trajetória, ela foi de fato assim usada pelo autor aos Hebreus. Ele faz isso lá no capítulo 12, dizendo que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, correndo com perseverança, olhando para Cristo, e aqui também, no capítulo 10, ele nos mostra uma trajetória similar. Então, pensemos nesta caminhada cristã a partir dessas 3 perspectivas. O caminho, a postura e os companheiros. Vejamos então, primeiramente, o caminho. O texto nos convida a nos aproximarmos do Senhor com intrepidez,
tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santos dos Santos era um lugar onde Deus se manifestava e tinha este encontro com o homem. Era um lugar reservado que apenas o sumo sacerdote podia entrar ali. A presença de Deus diante da santidade de Deus era algo tão sério que se aquele homem não cumprisse uma série de ritos de purificação, ali mesmo ele caía morto. Entrar no Santo dos Santos, então, não era um momento de brincadeira ou de muita ousadia. Então, a ideia de ousadia e alegria não cabia quando você pensava em Santo dos Santos. Muito pelo contrário. Quando o sacerdote precisava se apresentar ali, ele ia com temor. Principalmente porque uma das grandes missões do sumo sacerdote diante do Santo dos Santos era levar e confessar os pecados da nação. Então, estar ali na presença do Deus santo e justo e diante deste Deus apresentar os pecados de toda uma nação e ser o representante de toda uma nação diante deste Deus santo era algo muito sério. Certamente os joelhos batiam um com o outro. Não havia qualquer tipo de riso fácil nesse momento. Era tão sério que, em alguns momentos, amarrava-se uma corda à cintura do sumo sacerdote para puxá-lo, caso morresse, e obviamente ninguém teria a ousadia, nem tampouco poderia entrar no Santo dos Santos para recolhê-lo. Contudo, quando nós olhamos agora, parece que a instrução é outra. Se antes era limitado a figura do sumo sacerdote, agora o autor aos Hebreus convida todos os irmãos, tendo, pois, irmãos, sem distinção. Não é tendo, pois, apóstolos, ou tendo, pois, vocês pastores, ou vocês presbíteros, mas não. Isso é agora aberto a todos os irmãos. Tenham todos vocês intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O que separava o Santo dos Santos dos demais lugares do templo era um véu espesso, grosso. Estima-se que tinha uma medida de aproximadamente 30 centímetros, então não era um voal fino, mas uma grande capa, uma grande proporção de feltro que separava os dois ambientes. Justamente para mostrar a limitação. Até aqui vocês vão, daqui em diante não. Contudo, agora é dito que um novo véu se apresenta. Não mais este de espesso feltro, mas o próprio Cristo, pela sua carne, abre espaço para o nosso relacionamento com Deus. Na caminhada para nos relacionarmos com o Senhor há um caminho, e este caminho é um só, Cristo Jesus. Quando nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentando aos discípulos, assim ele se identifica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando nós pensamos lá em Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João tem a visão dos céus abertos. Mas antes de entrar no céu para contemplar a presença de Deus, ele antes vê uma porta. E desta porta uma voz, aquela voz que havia falado com ele lá no início do livro, a voz do próprio Cristo. Perceba que Cristo, a porta das ovelhas, é também a porta que conduz-nos à eternidade. A presença do nosso Deus. É algo muito curioso quando nós olhamos a sequência do capítulo 4, é que os seres viventes que estão em volta do trono de Deus, agora estão cheios de olhos para observar e eles louvam e adoram ao Senhor. Contudo, numa visão semelhante, lá do livro do profeta Isaías, você vai ver anjos voando em torno do trono de Deus. Eles têm 6 asas, com 2 eles voam, com outras 2 eles cobrem os pés, e com outras 2 eles cobrem o rosto. Agora vejam, em Isaías, eles estão na sala do trono, mas têm os olhos cobertos para não contemplar o trono de Deus. Agora em Apocalipse, estes mesmos seres, com as 6 asas, voam. Mas o texto em Apocalipse, no capítulo 4, vai dizer que eles estão cheios de olhos. E contemplam, então, a grandiosidade de Deus. E agora adoram o nome do Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O que muda de Isaías para agora em Apocalipse nos dias de João? Cristo Jesus, o caminho. Para aqueles que sequer podiam olhar para Deus e contemplar a santidade de Deus, agora há um caminho aberto para que nós possamos nos aproximar com ousadia e intrepidez e contemplarmos ao Senhor. Pastor, o que isso tem a ver?
Nós não estamos falando apenas de teologia. Não estamos apenas falando de uma condição de posição, de rito, como era no Antigo Testamento, como isso é no Novo Testamento. O autor aos Hebreus está nos convidando a ter uma postura diferente, considerando o caminho que é Cristo Jesus. Talvez você pense o seguinte: eu não sou digno de ser aceito diante de Deus. Logo eu, um pobre pecador, tão falho, tão devedor, como que Deus vai me aceitar? Como que Deus vai me receber? E por mérito seu, de fato você não seria aceito. Se nós formos pensar, será mesmo que vale a pena eu ir à igreja depois de uma semana terrível de pecados que eu tive? E quantos de nós talvez já não tenhamos deixado de orar, de buscar o nosso Deus, justamente considerando os nossos pecados? Então vem sobre nós um abatimento espiritual, no sentido de pensar, eu estou distante demais de Deus, eu sou falho demais, os meus erros me colocam numa condição de não ser aceito pelo Senhor, e nem vale a pena então eu parar para orar. Não vale a pena eu ir à igreja, é melhor eu parar e desistir desta caminhada da vida cristã, tendo em vista que eu tento e falho e peco. E o problema é que o diabo sempre vai vir nos acusar, quase que sussurrando aos nossos ouvidos: e aí, seu hipócrita, você acha que Deus está ouvindo a sua adoração? Depois dessa semana que você teve, depois daquilo que você falou, aquilo que você pensou, aquilo que você acessou no celular, você acha que Deus está aceitando a sua adoração e o seu culto? Irmãos, se nós fôssemos considerar nós mesmos os nossos pecados, quem somos, certamente Deus não nos aceitaria. Mas então o que abre caminho para que nós possamos entrar com intrepidez diante do Senhor? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós somos aceitos em nome de Cristo Jesus. A nossa oração é aceita e recebida pelo Pai em nome de Cristo Jesus. O culto que consagramos é recebido pelo Pai em nome de Cristo Jesus. A nossa vida diante de Deus é aceitável para hoje e também para a eternidade por conta de um caminho, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Não há dignidade nem em mim nem em você. A todo tempo, se nós buscarmos ser mais santos para sermos aceitos e sermos acolhidos por Deus, sempre seremos rejeitados. Não são as nossas obras que nos aproximam do Senhor, não são as nossas obras que nos garantem na eternidade, não são as nossas obras que fazem com que o nosso culto seja belo, lindo e santo. É Cristo Jesus, a mediação de Cristo Jesus, o caminho que é Cristo Jesus. É Ele que intercede ao Pai, junto ao Pai, por nós. Então, todas as vezes que você estiver desanimado, todas as vezes que você estiver tomado pela vergonha do seu pecado, todas as vezes que a culpa estiver te colocando para baixo, te afastando de Deus, não se afaste. Não vá embora. Não desista. Antes, siga aquilo que nós acabamos de aprender. Tenha intrepidez para entrar no Santos dos Santos. A semana não foi tão boa. A vida está ganhando e a carne ganhando do Espírito nas suas batalhas. Ainda assim, venha. Se coloque diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. E fala: Senhor, eu creio e confio na obra de Cristo Jesus na cruz em meu lugar. Ele é o caminho que me torna aceito pelo Pai. O problema, irmãos, é que por vezes nós temos uma soberba espiritual. Então nós dizemos algo mais ou menos assim: pastor, olha, eu estou um pouco afastado, mas é porque a minha vida está um pouco torta. Assim que eu resolver algumas coisas, assim que eu tomar jeito e me consertar, então eu volto para a igreja. Irmãos, isso é um coração soberbo que está dizendo o seguinte: eu dou conta de vencer o pecado sem Cristo. E quando eu estiver vencido o pecado, então eu volto e me aproximo dele. O que te aproxima de Deus é Cristo Jesus. Por isso o próprio Cristo nos convida: vinde a mim, todos que estão cansados. Por isso que Jesus pregou a prostitutas. Por isso que Jesus pregou a publicanos. E quando foram censurá-lo em relação a isso, o que ele disse? Eu vim para os doentes. Eu e você somos esses doentes. Esses carentes necessitados da graça de Deus, para que através de Cristo nos aproximemos do Pai. Qual é o caminho, irmãos? Cristo Jesus. O único caminho. As suas obras não vão te levar a Deus. Estar na igreja não te leva a Deus. Ser presbiteriano, calvinista, reformado não te faz e não te torna aceito por Deus. Ser filho de crente não te torna aceito por Deus. Estar debaixo de uma denominação, independente de qualquer que ela seja, não te torna aceito diante de Deus. Não é o rótulo de membresia que te faz crente, mas estar unido a Cristo Jesus por meio da fé. Por meio da fé. Jesus
é o caminho. Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aquele que nos representa, que intercede por nós. Nós consideramos na caminhada cristã, primeiramente, o caminho. Quem é o caminho? Cristo Jesus. Vejamos agora então a postura que devemos ter nesta caminhada. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ok, pastor, eu entendi o aspecto teológico, a representatividade de Cristo Jesus, a mediação de Cristo Jesus, o quanto ele na aliança nos representa. Ok, pastor, eu li lá Romanos 5 e compreendi que o primeiro Adão que nos representava pecou, falhou e todos nós fomos condenados por ele, mas agora quando olhamos para Cristo, ele é o segundo Adão que veio, cumpriu, fez por nós, pagou na cruz o preço pelo nosso pecado, deu conta de cumprir a lei que a gente não conseguiu cumprir. Eu entendi esse aspecto teológico, mas ainda assim o meu coração não encontra paz. Ainda assim a culpa me oprime. Então veja qual é a postura que nós devemos ter. Primeiro, intrepidez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Se aproxime de Deus. Com coragem. Mas para além disso, sincero coração. Aproximemo-nos com sincero coração. Não há espaço para mentiras diante de Deus. A ideia do sincero, posto aqui em nossa tradução de forma muito feliz, tem a ver com uma prática do passado. Quando vasos trincavam, aqueles comerciantes passavam cera em volta dos vasos para esconder qualquer tipo de trinca, qualquer tipo de fissura. De forma que, quando alguém iria comprar o vaso, ao pegá-lo, girava de um lado, girava do outro e não via qualquer tipo de falha, qualquer tipo de trinca, qualquer tipo de traço de alguma coisa que pudesse comprometer a estrutura do vaso. Contudo, aquilo ali estava quebrado. E apenas uma cera vinha por cima, tentando esconder os defeitos. O texto nos convida a nos aproximar de Deus com intrepidez, mas também com sinceridade. Sabe o que significa isso? Não adianta você chegar diante de Deus com uma máscara, como se estivesse tudo bem, como se não houvessem erros, como se não houvessem falhas, como se não houvessem pecados, mas venha diante do Senhor com o coração quebrantado. Deus conhece a sua história, Deus sabe o que você faz, o que você deixa de fazer, Deus conhece o meu e o seu coração. Apresente-se diante dele então de forma humilde. Senhor, eu venho aqui com intrepidez, mas eu continuo reconhecendo quem eu sou, e eu sou um vaso quebrado, e eu não vou colocar máscaras bonitinhas, piedosas, para de alguma forma tentar justificar o meu pecado, colocando de repente a história de vida difícil que eu tive, ou colocando de repente os desafios da vida financeira que eu tenho levado, ou colocando diante do Senhor aquilo que a minha esposa fez, ou que o meu pastor fez, ou que o meu amigo falou, ou que o meu chefe fez ou deixou de fazer, ou que a situação política e econômica do meu país está. Não, nada disso justifica o meu pecado. Senhor, eu estou aqui quebrantado e sou pecador porque sou pecador. E errei porque quis errar, e pequei porque quis pecar. Eis aqui um vaso quebrado, mas que entra diante do Senhor com um coração humilde e sincero, sem cera nenhuma. O problema é que a gente sempre vem colocando um monte de cera para justificar o nosso pecado. Para dizer, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão trincado assim, eu não sou tão quebrado assim. Então a gente tenta justificar, eu só fiz isso porque... Não tem porquê. Eu só fiz isso porque eu quis fazer. Porque o meu coração inclinado à queda me conduziu ao pecado. Porque os meus desejos carnais renunciaram ao amor a Cristo e preferiram o amor a mim mesmo e ao mundo. Este sou eu, Senhor. Me perdoa pelo meu pecado. Entre com ousadia e intrepidez, mas também com coração sincero. Pastor, mas parece tão confuso isso. Ao mesmo tempo que o Senhor fala que eu não posso carregar a culpa, porque em Cristo eu tenho o caminho, o Senhor fala para eu entrar com o coração quebrantado. Irmãos, isso é para dizer que essa intrepidez nunca anula a humildade. E o problema é que há um monte de crentes evangélicos soberbos, que olham para as pessoas que estão lá fora com um olhar de superioridade, que depois de passar 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja, por ter um terno melhor, uma roupa mais alinhada, olham para aqueles que estão, de repente, em condição de pecado ou de vida diferente e se tratam como se fossem superiores, mais santos, mais piedosos. Olha, você não é como eu. Quase a soberba do fariseu.
Ah, Senhor, que bom que eu não sou como aquele publicano. Antes eu oro e jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de todas as coisas. Olha como eu sou presente no culto, na escola dominical, como eu canto lindamente. Tudo isso é cera que esconde pecados. Senhor, eu tenho muita ousadia e intrepidez, sem esquecer de fato quem eu sou. Um pecador que precisa da tua graça. Mas venha com certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É verdade, Senhor, que eu sou pecador, mas eu tenho uma certeza de fé, que eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, que eu nasci da água e do Espírito, que em Cristo eu sou limpo de todas as acusações que eram contra mim. E nada disso tem a ver comigo mesmo, mas é graça sobre graça que em Cristo eu recebi. Esta certeza e convicção que nós precisamos ter. Essa é a postura do cristão. Ousadia, a alegria de estar na presença de Deus. Humildade, reconhecendo os seus pecados, mas ao mesmo tempo certeza de fé, de que há o perdão quando nós confessamos e deixamos os nossos erros. Mas a última postura que o texto nos aponta é para nós também guardarmos firmes a confissão da esperança. Qual a esperança que nós temos, irmãos? Eu tenho a esperança que um dia eu estarei com Cristo Jesus. Eu tenho a esperança de que um dia eu serei recebido pelo Pai. Mas por quê? Você está se achando melhor do que os outros? Não. Cristo, o caminho. É por isso que nós podemos alimentar a esperança de um novo céu e nova terra ao lado do nosso Deus. E o texto diz, tenha esta esperança sem vacilar. Por quê, pastor? Por causa das suas obras? Não. Olha o texto. Porque quem fez a promessa é fiel. A salvação não tem nada a ver com você nem com as suas obras. A salvação é graça de Deus. A salvação foi pensada por Deus, ofertada por Deus, consumada por Deus através de Cristo Jesus na cruz. A salvação é garantida por Deus a nós por meio de Cristo Jesus. Quem prometeu é fiel para cumprir. Eu e você vamos falhar, vamos tropeçar. E talvez tudo isso traga ao nosso coração profundo medo. Será? Será que se Cristo voltar agora eu estarei com Ele na eternidade? Creia que sim. Tenha certeza. Não por quem você é, mas por quem fez a promessa. Porque quem fez a promessa é fiel. Mas só para não ficar qualquer dúvida de como deve ser o nosso proceder, abra rapidamente a sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 3. Porque João fala desta esperança da salvação. E ele vai dizer que, além desta postura de certeza, ousadia, humildade, ele também vai mostrar a postura de santidade. Diz assim o verso de número 3 do capítulo 3 da primeira carta de João. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha o que João está dizendo. Nós podemos ter a esperança de que quando Cristo voltar, nós receberemos a salvação. Nós seremos transformados à semelhança dele. E o autor de Hebreus fala, quem fez essa promessa é fiel e vai cumprir. Ah, então tá bom, pastor, já que eu tenho essa certeza, tenho essa esperança, posso entrar com ousadia, tá tudo certo, o caminho é Jesus, então bora pecar. Para o que João nos chama a atenção. E assim se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, irmãos, se eu de fato entendi esta mensagem, se eu de fato tenho essa esperança no meu coração de que um dia eu estarei com Cristo, mesmo tendo erros, falhas, pecados,
Mas pelo caminho que é Cristo Jesus, eu posso ter esta convicção, esta certeza de que a salvação não me será arrancada. A minha postura não é pecar mais. Muito pelo contrário. Assim se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Senhor, diante da certeza da salvação e da vida eterna, diante da certeza de que o Senhor me aceita e me perdoa nos méritos de Cristo Jesus, eu quero ser santo, eu quero ser puro. Eu sei que eu vou errar, que eu vou falhar, que infelizmente eu não vou conseguir acertar sempre, mas ainda assim eu quero me esforçar ao máximo para te agradar e fazer a tua vontade. Irmãos, nós consideramos a caminhada cristã e falamos do caminho que é Cristo. Falamos da postura que nós devemos ter. Que postura é essa? Intrepidez, humildade, certeza de fé de que seremos perdoados e esperança de que estaremos na glória com Cristo. Mas por último, vamos então ver os companheiros. É impossível numa caminhada tão difícil como é a vida cristã, você suportar e passar por ela sozinho. Por isso, então, o texto vai nos dizer, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ir para a academia sozinho é muito chato, né? E caminhar sozinho é muito chato. Quando você está acompanhado é chato também, mas sozinho é quase impossível. Você sair de manhã para caminhar e falar, não, eu vou dar uma volta aqui, andar 2 quilômetros e voltar sozinho, é muito difícil. Mas quando você tem um companheiro, alguém que vira e fala, não, vamos lá, insiste aí, vamos comigo, a gente vai conversando, vamos batendo papo, colocando aí o assunto em dia, aí dá uma estimulada, né? Caminhada cristã é igual, irmãos. Não é fácil nós vivermos lidando com o pecado, com a culpa, tendo que ser convencido todos os dias de que nós precisamos ser mais puros, mais santos, e de que contamos com o amor gracioso de Deus. Essa caminhada cristã é tão difícil que ela exige que nós tenhamos ao nosso lado companheiros. Por isso o texto diz, consideremos-nos uns aos outros. Na caminhada cristã, talvez você tenha a teologia muito certinha. Talvez a sua mente já esteja muito ajustada com a esperança certa. Mas isso não significa dizer que você não vai ter abatimento e desânimo. E nessas horas, considere a sua vida devocional, sim. Considere a leitura de um bom livro para te ajudar na caminhada cristã, sim. Considere, de repente, assistir um vídeo, uma palestra lá no YouTube, sim, pode considerar isso. Considere até mesmo recorrer à ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para te ajudar em algum desespero da alma. Ok, sim. Contudo, não deixe de considerar também os seus irmãos em Cristo. O texto está falando o seguinte, na hora que você estiver angustiado, sofrendo, na caminhada cristã que é dura e difícil, você vai buscar ajuda, vai buscar socorro, você vai ler alguma coisa, vai assistir alguma coisa, vai tentar de algum jeito, e o texto está falando, só que nesse momento não se esqueça, considere também os seus irmãos, Deus colocou eles ali para caminharem junto com você, para te estimularem nas boas obras e na fé e no amor. Considere os seus irmãos. E diante disso, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Às vezes, então, a gente vira e fala, não, mas eu não preciso disso, pastor. Eu já entendi Jesus, o caminho, eu já entendi a postura de crente que eu devo ter, eu estou me empenhando para viver em santidade, eu estou vindo com o coração humilde e sincero diante de Deus, mas esse negócio de igreja, para mim, eu acho que não é tão necessário assim, pastor. Você está errado. A Bíblia fala, considere os seus irmãos. Considere os seus irmãos. Pastor, mas eu posso ter acesso à teologia melhor do que, de repente, aquela que eu tenho na igreja, é verdade. Pastor, eu posso ter acesso a músicas melhores do que aquelas que eu ouço na igreja, é verdade. Mas a Bíblia diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali, na união do povo de Deus, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que é isso, irmãos? Que de alguma forma, sobrenatural, Deus dispensa mais dos seus cuidados a nós quando estamos unidos. É verdade que tem edificação quando você está sozinho em casa. É verdade que a oração que você faz lá no seu quarto, ela tem efeito. Mas o texto bíblico lá do Salmo 133, reforçado pelo princípio aqui de Hebreus, está nos dizendo assim, quando o povo de Deus está unido, há algo especial. Há algo que apenas e tão somente acontecerá na nossa vida espiritual, quando decidirmos considerar
os nossos irmãos. Isso é tão verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ao falar sobre como nós vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, o que ele fala? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o jeito que Paulo fala que a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho o consolo do Espírito Santo? Sim. Eu tenho alegria, paz, amor, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para a caminhada cristã. E o jeito de eu ter essa bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo, de um coração cheio, a bênção e a vida para sempre, a considerar os meus irmãos na caminhada cristã. Porque você está aqui? Porque você precisa. Porque você está aqui? Porque alguém precisa de você. Para nos estimularmos na fé. Pastor, mas eu sou crente, eu estou sozinho. Bom, você é um membro fora do corpo. E eu posso te garantir, biblicamente, isso não está certo. Isso não faz bem. Principalmente à medida que vemos que o dia se aproxima. À medida que vemos que a maldade se multiplica. À medida que vemos que é cada vez mais difícil você manter uma fé genuína e bíblica em Cristo Jesus. Considere os seus irmãos. Se você está afastado da igreja há muito tempo e não congrega, eu não estou dizendo que você vai para o inferno. Nem estou dizendo que você não é crente. Nem estou dizendo que você não ama a Deus. Eu só quero te lembrar. Considere os seus irmãos. Para o seu bem. Mas não só de forma egoísta, porque eu preciso. Mas porque outros também precisam de você. Talvez da sua maturidade, do seu conhecimento, da sua vivência. Para ser estimulado e para estimular a outros em relação à fé, ao amor e à prática das boas obras. Irmãos, nós vimos nesta manhã a caminhada da vida cristã. Aprendemos sobre o caminho que é Cristo. Aprendemos da postura. Que postura devemos ter na caminhada cristã? Ousadia, coragem, se livra da culpa, mas também seja humilde. Tenha convicção e certeza de que ainda pecador, seus pecados em Cristo são perdoados e tenha a esperança de uma glória futura. Tudo isso renunciando ao pecado, porque você já entendeu a mensagem. E na caminhada cristã, considere os seus irmãos. Que Deus nos ajude, nos dê graça para cumprirmos bem essa caminhada e essa jornada. Nós estamos diante da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor Jesus ilustra aquilo que nós acabamos de ler e pregar. Cristo, o caminho, nos deu acesso ao Pai, diz o texto, por meio do seu corpo, da sua carne. Aquilo que nos reconciliou com o Pai foi a morte de Cristo Jesus. Foi o sacrifício dele. Sacrifício aceito pelo Pai. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós. E o que ele fez por nós? Abriu-nos o caminho, garantiu-nos o acesso. E o que ele fez por nós? Garantiu para a gente a condição de ter essa postura, com ousadia, com certeza de fé, com esperança. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós venhamos a fazer em memória, relembrando o que Jesus conquistou por nós na cruz. Que isso sirva de meio de graça, comunhão e edificação. E ainda antes de participarmos da ceia, eu não sei se todo mundo aqui é crente, se todo mundo aqui já se comprometeu com Jesus. Mas eu preciso dizer para você, quando nós falamos de fazer uma caminhada, todo médico vai dizer, isso é importante para a sua saúde. Você precisa caminhar. Nem que seja ali meia horinha por dia, não é isso? Eu já ouvi muitas vezes. Não tem dinheiro para ir para a academia, não tem tempo para fazer alguma coisa, pelo menos vai caminhar. Não é assim que a gente ouve? Deixa eu falar para você que ainda não se comprometeu com Cristo.
A vida e a caminhada sem Cristo só te leva a um destino: o inferno. O inferno. Você precisa caminhar. Urgentemente. Para o seu bem-estar hoje, mas principalmente para aquilo que será a sua eternidade. Se você não caminhar com Cristo, em Cristo, que é o caminho, seu destino eterno será de perdição. Pior do que ter uma saúde ruim aqui é ter uma eternidade de sofrimentos. Por isso eu convido você a se comprometer com Jesus. Pastor, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho erros. Foi por isso que ele veio. Para, através do corpo, da carne dele, ele consagrar para você um novo caminho. Ele te dar uma nova oportunidade. Se renda a Cristo Jesus. Se comprometa com ele. Ele ainda te chama. E mais uma vez nos chama. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Que Deus nos abençoe. Comamos e bebamos com esta convicção de fé. Temos o caminho, temos a Cristo. Façamos isso com ousadia, com intrepidez, mas também com sincero coração, reconhecendo que somos pecadores.